Vamos agora ouvir a voz de Deus. São 10 horas e 30 minutos. Informa nosso relógio oficial. Isso está certo, amado? Glória a Deus. Ali já são, está vendo o futuro, 12:30. Graças a Deus, seja louvado. Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel 21. O tema desta manhã: entre fugas e loucuras de Davi, ou entre as fugas e as loucuras de Davi, o que se pode tirar daí? O bispo agora está virando poeta. Vamos lá, 1 Samuel 21, vamos fazer a leitura. Esta palavra alcance o coração, separe juntas e medulas, alma e espírito, discirna os intentos e os propósitos do coração, e faça uma limpeza, uma asepsia da alma, para que nós venhamos a brilhar a luz do Evangelho. Diz assim a palavra no versículo 3: agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote, Davi disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote, ele disse: sim, como sempre quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, conhecidos também como os pães da presença. Na verdade, o sacerdote estava sendo muito condescendente, porque não era uma prática, aquele era o pão sagrado de Deus. Mas então diz que se tiraram diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Versículo 8: disse Davi a Aimeleque, o sacerdote: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste, está no vale de Elá. Está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui senão esta. Disse Davi: não há outra espada semelhante a esta espada é maravilhosa. Versículo 10: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava dos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Estava se fingindo de louco para os filisteus, com medo de morrer. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que nos trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este doido na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Esse é o texto principal. Vamos orar a Deus, que esta palavra alcance o íntimo do coração, que o Espírito Santo fale ao nosso ser. Pai amado, obrigado pela tua palavra, meu Deus. Assim como aquele sacerdote Aimeleque, ou Aías, ele disse a Davi: aqui este pão é sagrado. Sabemos, Pai, que a tua palavra é um pão sagrado.
Bem dissestes quando estavas sendo tentado no deserto: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim sendo, meu Deus, que não sejam as palavras de um homem. Teus filhos aqui presentes e os que estão pela internet não estão interessados em saber a minha opinião, o meu achismo. Eles querem ouvir o que o texto sagrado ensina, o que a palavra as instrui, porque esta palavra é eterna, ela é digna de inteira aceitação, ela é capaz de mostrar os desígnios a serem seguidos. Assim, ensina-nos, Pai, ensina-nos sobre a Tua vontade, fala-nos segundo o Teu querer. É o que nós oramos em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém, amém, amém. Obrigado, amada bispa, em nome de Jesus. Família amada, santos e preciosos de Deus, aqueles que a Bíblia chama de propriedade exclusiva do Senhor, mais do que vencedores em Cristo Jesus. O relato deste contexto que nós estamos estudando, eu quero apresentar aos irmãos o que os alemães chamam de Sitzenleben, ou seja, apresentar aos amados o pano de fundo desse contexto, para que possamos ter êxito na aplicação da mensagem. Então, o relato desse contexto está girando em torno de um pensamento, que é: diante do perigo iminente, diante das ameaças crescentes, o Senhor protege os seus servos. E eu recebo esta palavra no meu espírito. A palavra de Deus não pode voltar vazia, amado. O Senhor protege. E o contexto nos mostra que o Senhor faz isso de muitas maneiras. Ele usou Mical, filha de Saul, para colocar lá um ídolo, era chamado ídolo lá, debaixo do cobertor, pegou um pano de uma pele de cabra, colocou lá para fingir que era Davi. E quando os caras chegaram para pegar Davi e matar, era um teatro. E assim Davi fugiu de Saul. Deus usou a própria agilidade de Davi para se desviar da lança. No capítulo 20, em especial, Deus usou a amizade de Jonatas. O Senhor protege a Davi por meio da lealdade e da fidelidade de Jonatas, que é um exemplo claro de como muitas vezes o Senhor opera a sua obra maravilhosa neste mundo, por meio de instrumentos humanos que são comprometidos com os propósitos divinos. Mesmo quando está comprometido com o propósito divino, parece que não vai me trazer benefício algum. Se você pensar, amado, Jonatas era o herdeiro por natureza, natural do trono. Ele era filho de Saul. Ele era herdeiro de toda aquela riqueza. Haveria uma dinastia. E Saul queria matar Davi, que era o único que tinha condições de chegar ao trono. Então, se Jonatas estivesse na carne, que ele diria: não sou eu mesmo, vou lavar as minhas mãos. Querem crucificar Jesus? Tá bom, lava minhas mãos, não sou eu, não tem nada a ver com isso. Vai lá, pai, mata o Jonas, mata o Davi. Mas ele falou: não, eu estou aqui. Eu não posso estar enganado que não terei a responsabilidade na crucificação de Jesus. Eu não posso estar enganado que não terei responsabilidade na morte de Davi. Então Jonatas, mesmo sem um aparente benefício, ele se comprometeu com Davi, protegeu aquele homem, se comprometeu com a obra de Deus e se tornou um exemplo para nós da importância de apoiar o plano de Deus, apoiando a obra do Senhor. Apoiando, amado, nós somos parte do corpo de Cristo. Diga glória a Deus por isso.
Todos nós temos um chamado, fomos postos, inseridos num corpo. Deus te deu dons, talentos, responsabilidades para que nós possamos fazer a obra de Deus comprometidos. E eu sei, amados, que Deus há de mover-se por intermédio de homens para que o mundo possa ouvir a sua voz e que Ele seja glorificado. Sabe que os anjos são proibidos de pregar o Evangelho, eles não podem pregar. Você não vê anjo pregando o Evangelho. Os anjos anelam perscrutar a palavra. A obrigação e a incumbência de pregar o Evangelho é nossa. Você é um evangelista, amado. Você é o missionário de Deus. Você que é a boca de Deus, amado. O máximo que os anjos fazem é uma mensagem específica, num momento específico e particular. Se Deus quisesse mandar aqui todo domingo o anjo Rafael, Miguel e colocarem aqui para pregar, Ele faria. Mas Ele levantou homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele levantou um ministério, amado. A Bíblia fala do rebanho. Por isso nós estamos dentro de uma visão, de uma obra de Deus, comprometidos, assim como Jonatas. Por isso, na primeira aplicação e reflexão desta introdução, amados, podemos dizer: tu és um instrumento nas mãos do Deus vivo, amado. Amado, você é um instrumento nas mãos do Deus vivo. Diga: eu recebo esta palavra. Às vezes nos sentimos aqui: não, Deus, mas é muita areia para o meu caminhão, eu não tenho dom, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei fazer, eu não sei. Amados, como já dizemos milenarmente, Deus não chama capacitados, Ele capacita a quem Ele chama. Ele capacita. Então, Jonatas abriu mão de qualquer questão, mesmo diante de um aparente tiro no pé. Ele disse: eu estarei comprometido, e Deus honrou a Jonatas e a Davi. Então, os propósitos da narrativa desse texto em explanar a amizade de Jonatas com Davi, basicamente são dois. É fazer contraste entre a hostilidade que havia entre Saul e Davi. Havia uma hostilidade, havia um contrassenso, uma diferença. E desta forma, levar o leitor a se colocar no lugar desses personagens e pensar assim: eu vou deixar que o orgulho e a ambição pessoal se tornarem obstáculos na minha vida e impedirem de realizar aquilo que Deus quer que eu realize, como Saul, porque ficou claro, quando Samuel disse: olha, você não será rei, não haverá uma dinastia, o rei agora é Davi. Então Saul foi tomado por orgulho, por inveja, e muitas das vezes nós agimos como Saul. Muitas das vezes fazemos fofoca do irmão, puxamos o tapete do outro, queremos orar para que o irmão caia e seja envergonhado. Você sabe, porque aquele irmão merece, vamos puxar o tapete dele, deixa orar a Deus. Então, amados, quantas vezes, amados, picuinhas, problemas absolutamente evitáveis no meio da obra de Deus acontecem. Por isso Paulo disse assim: não podemos ignorar os desígnios de quem? De Satanás. Satanás tenta barrar o caminho da obra do Senhor. Então isto é um alerta bíblico, sagrado e eterno. Nós precisamos nos colocar nos personagens e dizer: eu quero ser como Davi. Apesar que Davi caiu algumas vezes, nós vamos ver isso aqui. Nem tudo que Davi fez você vai imitar. Diga amém por isso, amado. Os homens especialmente, digam amém por isso, amado irmão. Não suba na laje, amado. Fica no primeiro andar, que é a melhor coisa. E o segundo ponto que o texto bíblico nos mostra, quer mostrar, é como Jonatas se sujeita a Deus e sujeita ao plano de Deus, aceitando o seu servo escolhido. Sendo assim um exemplo para nós, leitores, que devemos apoiar plenamente o plano e a vontade de Deus.
Amado, muitas das vezes a pessoa culpa o pastor. O pastor é sempre o culpado de tudo, amado. Acontece qualquer coisa, a culpa é o pastor. Não, hoje eu não ouvi a voz de Deus, a culpa é do pastor. Hoje eu não senti a presença do Espírito, e o pastor deve estar em pecado. Agora se esquecem da parábola do semeador. Porque diz que o semeador saiu a semear a semente. Não é isso que diz a parábola do semeador? E aí ele saiu a semear. Ou seja, o semeador era um. Era um homem. Não eram dois nem três, era um. E a semente semeada era a mesma. E ele lançou. Só que uma semente caiu à beira do caminho e não deu frutos. A outra semente caiu nos espinhos e foi sufocada. A outra semente no solo rochoso e o sol queimou. Mas a outra, enfim, caiu em boa terra e frutificando deu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. A culpa não era quem semeava e nem a semente, a culpa era da terra que não recebia a palavra. Então Jonatas está dizendo: eu aceito o servo escolhido, eu aceito essa obra do Senhor. Amado, se você quiser procurar um pastor perfeito, uma igreja perfeita, você nunca vai achar. Se você quiser achar uma igreja perfeita, basta você olhar no espelho que você vai ver uma pessoa imperfeita. E se você é imperfeito, você não pode querer exigir a perfeição de uma igreja. Depois você procura na internet, tem um texto que diz assim: liguei para o apóstolo Paulo para procurar a igreja perfeita. E ele disse: olha, a igreja de Coríntios é assim, assim, assim. A igreja de Efésios, nem passa nem perto. A igreja de Gálatas, só misericórdia. Jesus amado. Você fala: a gente tem problema em tudo quanto é lugar. Sim. A questão é a igreja, não é a igreja ser perfeita, mas é a igreja ser saudável. Amado, nós não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja saudável. E eu creio que a palavra de Deus há de curar, há de restaurar, há de levantar os caídos. Amado, eu talvez precise mais da palavra do que os senhores. Porque Paulo, quando estava escrevendo lá, ele disse: olha, eu escrevo aos irmãos pecadores, dos quais eu sou o que? O principal. Não quer dizer que Paulo era um pecador que estava lá caindo na gandaia e era um homem com falta de integridade, saía do culto, já ia para a sambinha da garrafa. Não é isso, amado. É que Paulo era um ser humano como qualquer outro. Porque se você perguntar o que a carne quer fazer no carnaval, o que é? A carne está cara, a gasolina está cara, o açougue está caro, mas os ingressos do carnaval todos já foram vendidos, amado. É verdade? É máscara para tudo quanto é lugar, não pode entrar, é um cuidadozinho de todos os lados. Mas fazer distanciamento social no carnaval é um contrassenso, diz o senhor autoridade. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado, é uma hipocrisia danada nesse mundo. É uma hipocrisia danada. Então, amado irmão, você está na obra de Deus e Deus vai fazer uma obra grande na tua vida. Então a situação não é nada, humanamente falando, animadora para Davi. Mas Davi ainda tinha em Jonatas, um amigo e um protetor dedicado, de maneira que o narrador bíblico nos mostra o destino de Davi. Veja, o narrador bíblico de uma palavra sagrada, quem crê que a Bíblia é a palavra sagrada, diga amém. O narrador bíblico nos mostra o destino de Davi por meio das palavras de Jonatas. Ou seja, Deus usou o seu leal e fiel amigo e protetor, colocando-lhe na boca as palavras para destinar o que Davi iria viver. Veja aqui, e o que Jonatas faz? Jonatas ora para o bem-estar de Davi. Veja no capítulo 20, versículo 13. Olha lá, diz assim: Mas meu pai, se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver, se não te fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E disse ele: e sejas o Senhor contigo, como tem sido também com meu pai. Diga aí um glória a Deus por isso, amado. Amado, no meio daquelas ondas todas, no meio de Saul querendo matar o cara,
e sangue inocente. Davi era um inocente. E no meio de todas as ameaças, Deus levanta um Jonatas, e Jonatas diz: que o Senhor seja contigo. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, declarar para a tua vida, amado, que no meio das ameaças, no meio dos problemas, no meio das vozes contrárias, é o cara lá que não tem nada a ver com a esquina e tenta tirar e acabar com a tua vida, não sei o que, amado, no meio disso tudo, Deus vai levantar pessoas na tua vida que vão dizer assim: o Senhor é contigo, amado. Deus é contigo. Assim como Deus tem feito, assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim como o Senhor tem feito até aqui, assim o Senhor continuará a fazer na tua vida, amado. Receba aí este milagre na tua vida. Estas foram as palavras. Depois Jonatas expressa a certeza de que o Senhor eliminará os inimigos de Davi. Que coisa inspiradora para mim e para a tua vida, amado. Versículo 15, veja lá: nem tampouco, agora olha lá, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Então ali eles estavam fazendo uma aliança, eles estavam fazendo uma amizade, uma aliança, dizendo: Davi, eu creio que Deus vai te dar a vitória sobre todos os seus inimigos. Mas quando Deus te der a vitória sobre todos os seus inimigos, promete para mim que você não vai acabar com a minha casa. Porque havia um costume, na época, no Oriente Próximo, que quando um rei assumia o trono, o que ele fazia? A fio de espada, a família do rei antecessor, para que não houvesse risco de alguém se levantar e reivindicar o trono. Então Jonatas falou: Deus vai te dar a vitória sobre os inimigos, e eu estou aqui para ajudar você para isso. Ora, quando você conseguir, não se levante contra nós. E Davi: ora, pois, é claro, meu filho. Você acha que eu vou acabar com a tua vida? E ali diz que havia um amor entre esses homens, que era o amor ágape. Aí a teologia liberal diz que eles eram homossexuais. Não tem nada a ver. Se você vai no original, inclusive essa tradução, ela pode ser melhorada. Havia uma aliança, havia uma amizade profunda. A pessoa diz: gente, eu conheci o bispo há 5 anos atrás, e eu amo esse rapaz como se fosse meu filho. Amém, irmão. Conheci o bispo há 10 anos atrás. É porque quando a coisa de Deus, é assim que acontece. Deus cria uma aliança entre os seus filhos. Amados, em 20 anos quase de ministério ordenado, quantos hospitais eu fui visitar, e a pessoa está lá abandonada pela família carnal, e a família espiritual está lá presente fazendo a visita. Visitando. Sim. Desde os 13, 14 anos, eu tenho uma foto com 16 anos em frente ao Marcílio Dias, de terno e gravata, fazendo evangelismo. O terno era o único que eu tinha, já ia para a igreja sozinho, já encontrava com ele lá. Eu marcava com o terno na igreja, eu falava: tá bom, né? Você chega lá, você me avisa que eu vou, passa um WhatsApp, não tinha WhatsApp ainda, passa um bip para mim que eu te encontro lá. Estava lá, barata de igreja. Então, Deus usou esse homem, servo de Deus, para fazer uma grande obra. Depois diz que Deus renova a sua aliança, Jonatas renova a sua aliança com o futuro rei. Versículo 16, olha lá, 20 e 16 diz assim: assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Ou seja, a aliança não foi apenas entre Davi e Jonatas, a aliança foi também com a casa de Jonatas e a casa de Davi. Porque Jonatas sabia que seus filhos estariam em risco. Então ele fez uma aliança. E depois nós vemos lá na frente, quando Davi pergunta: tem alguém ainda da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Tem aquele menino pequenininho que a sua babá estava levando, ele caiu, ficou aleijadozinho de ambos os pés, Mefibosete, que está lá em Lodebar, que significa um lugar de esquecimento. E aí disse Davi: traga Mefibosete de volta, porque ele vai se assentar na minha mesa, ele vai comer pão junto com o rei,
Eu vou honrar a casa de Saul. Amado, quando Saul morreu, Davi se entristeceu. Saul queria cortar o pescoço do cara, mas quando ele morreu, ele ficou triste. Tal era os trabalhos de Deus no coração daquele homem, que ninguém via, mas Deus estava lá trabalhando no coração e no íntimo daquela alma, para que ele pudesse ser o grande rei Davi que nós conhecemos. Segundo o coração de Deus, e você está sendo trabalhado, amados. As pessoas não estão vendo, mas Deus está mexendo no teu coração, Deus está mexendo na tua alma, Deus está mexendo no teu intelecto, Deus está mexendo nas tuas raízes de vida. Deus abalou as estruturas para dizer: eu tenho uma nova coluna, eu tenho uma nova estrutura para a tua vida. Agora você não vai andar pelas vistas, você vai andar pela fé. Essa é uma estrutura inabalável. Então, amados, embora Davi seja um fugitivo, um homem em fuga, ele tem todos os motivos de sobra para manter uma confiança radical em Deus. Afinal, ele escapava nesse momento da morte mais uma vez. Mais uma vez Deus lhe livrava da morte. O filho do rei reconhecia o destino de Davi e tinha plena confiança nele. Jonatas, mais uma vez o Senhor mostrou para Davi a sua capacidade em protegê-lo. Amado, há pessoas que pegam esse contexto e colocam como tema as 7 vidas de Davi, porque ele foi livre diversas vezes, amado. Eu preferi intitular entre as fugas e as loucuras de Davi. O que podemos tirar daí? Porque estamos fazendo capítulo por capítulo, mas normalmente quem pega essa sessão, que vai de 18 a 21, ele fala sobre as 7 vidas de Davi. Então eu quero dizer, amado, que muitas vezes Davi foi livre da espada, muitas vezes Davi foi livre da vergonha, Davi foi livre da queda. De muitas maneiras soberanas e especiais, Deus levantou pessoas para livrar a Davi da vergonha, e agora Deus estava livrando Davi do próprio Davi. Nós vamos entender que nas suas loucuras e nas suas fugas, como Deus estava confrontando aquele homem, como Deus estava trabalhando no íntimo daquela alma, como Deus estava mexendo onde ninguém poderia, onde nenhum diagnóstico médico poderia detectar, onde nenhum homem poderia entender. Deus estava fazendo assim: eu faço de ti um vaso novo, um homem preparado. Agora, apesar de ter escapado da morte, a aquiescência de Jonatas, ver Deus livrando mais uma vez, embora tudo isso fosse realidade, as emoções humanas são instáveis, amados. As emoções humanas são instáveis. Às vezes nós acordamos felizes, pronto para carregar o mundo nas costas, pulo da cama. E às vezes você acorda, diz assim: por que eu acordei? Acho que eu tinha que ter logo aberto os olhos lá na glória. Eu não sou ninguém. Vou sofrer a vida toda. Vou chorar, Essas músicas meio country assim, aquela coisa bem de sofredor, né? Aquela coisa, sofredor. Amado, isso não é para mim não. Deus me livre, me guarde. Mas as emoções humanas são... Estou pensando em outra coisa aqui, mano. As emoções humanas são instáveis. Isto é verdade. Às vezes está tudo bem. E vento que se levanta, um diagnóstico que se levanta, um problema e arranca teus pés, arranca os tapete debaixo dos teus pés. Tempestades são inadministráveis, incontroláveis. Você não coloca na tua agenda: segunda-feira virá um diagnóstico médico. Você não coloca na agenda: segunda-feira vou bater com o carro e vou furar o pneu. Segunda-feira vou me atrasar para aquela entrevista e vou perder a oportunidade de emprego.
Você não coloca, ninguém coloca isso na agenda, mano. Nós colocamos na agenda assim: segunda-feira vou ter a minha vitória. Domingo, o Vasco vai ganhar do Flamengo. Né? Só queremos fazer a lista das vitórias, amado. Olha, ninguém posta lá no Facebook: estou sendo demitido. Ninguém posta isso no Facebook. Ninguém posta no Facebook: olha aqui, Firestone do pneu. Ninguém posta no Facebook. A pessoa que quer postar no Facebook quer: olha o meu tanquinho, barriguinha, tanquinho. Só posta vitória no Facebook, Instagram. Então, amados, as emoções humanas são instáveis, esta é a verdade. Só Deus e você e eu sabemos as lágrimas que derramamos no nosso travesseiro, nos nossos momentos de oração, lá no íntimo da alma, aquela dor, aquela questão, é somente Deus quem conhece. Então, embora Davi seja o servo escolhido por Deus, ele deixa a sua fé vacilar diante do perigo que persiste e cresce. Diante da afronta do inimigo, Davi se deixa vacilar na fé. Você se lembra? Eu me lembro de Pedro nessas frases do vacilo da fé. Logo eu me lembro de Pedro, porque Pedro numa atitude emocional, ele diz: Senhor, eu quero ir aí contigo, eu vou mandar agora, me manda andar aí sobre as águas que eu vou andar. Não, eu vou, me manda aí. E aí Jesus: tá bom, vem andar, amém, isso é fé, vamos lá. E ele começou a andar, e foi, deu um passo, e deu outro. Daqui a pouco veio o Euroaquilão, que é um vento que nasce lá do norte de Israel, e vem do nada, que ninguém espera, porque estava tudo tranquilo, e de repente veio. E aí Pedro começou a olhar, e a olhar aquilo, e quando reparou na força do vento, o que é que diz a palavra? Ele teve medo e começou a submergir. E quando ele começou a submergir, ele perdeu certamente sua capacidade de percepção das coisas, porque ele começou a gritar. Jesus estava ali na frente dele. Talvez Jesus, graças a Deus, ele não era surdo, estava na frente dele, ele gritando: meu Jesus, me lembra. E ao espaço de um braço, Jesus estendeu a mão e me disse: venha, meu filho, suba de novo para este barco. E esse resvalar da fé acontece muitas vezes, amado, diante do perigo que persiste e que cresce. E foi o que aconteceu com Davi. Então, por vezes, Deus coloca os seus servos em situações em que são obrigados a aceitar aquilo que foi determinado pelo Senhor e a confiar no Senhor. Agora precisamos saber que o perigo pode fazer a nossa fé vacilar. Amados, nós somos seres humanos, nós somos seres falíveis. Às vezes a lágrima cai. Nós não somos super crentes. Às vezes a pessoa, uma mensagem triunfalista: é só vitória, é só vitória. Como aquela grande frase dos anos 80 e 90: venha, pare de sofrer. Aí a pessoa chega na igreja e continua sofrendo. Ela diz assim: gente, tem alguma coisa errada comigo, que eu estou na igreja e continuo sofrendo. Ele disse que quando na igreja eu ia parar de sofrer. Amado, acontece que o sofrimento continua, só que dentro dos nossos corações há uma paz inabalável, há uma certeza inabalável, há uma confiança inabalável, e para isso Deus trabalha nos nossos corações. Por isso Paulo disse: em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Ou seja, a palavra está mostrando uma fé que ela vai além das circunstâncias, uma fé ultra circunstancial, uma fé que não depende se o sol está azul ou se o mar está tranquilo. É uma fé que está sobre as águas e que Deus honra esta fé, amados. Diga: eu recebo esta palavra, este nível de maturidade, o nível de maturidade que levou o apóstolo Paulo a dizer: de todas as coisas já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E então ele disse: tudo posso naquele que me fortalece.
Amados, em 20 anos de ministério, eu poderia dizer algo parecido com o que Paulo estava dizendo. Quantas vezes nós já fomos lá embaixo, sabe, puxaram tapete, fustigaram, perseguiram, difamaram. Quantas vezes estivemos diante da iminência, da realização de um sonho, e de repente tudo quebra e tudo se desfaz, e você vê aquilo indo embora, fala, gente, meu Deus, ó Senhor, e o coração que aperta, o coração que dói. Amados, a fé, a nossa confiança na fé, às vezes pode vacilar. Por isso Deus trabalha nos corações. Então, Deus não promete poupar seus servos do perigo, mas no meio do perigo, Deus trabalha na vida, Deus trabalha no coração, para que o seu servo cresça, se fortaleça, supere as debilidades, vença, e eu recebo esta palavra, amado. Então, a ideia central do capítulo 21 é: mesmo quando a fé vacila, Deus confronta os seus servos escolhidos com o destino divinamente ordenado para eles. Davi precisava lembrar qual era o destino dele. Davi precisava lembrar que o destino dele era ser o rei de Israel. Davi precisava lembrar que Deus era por ele. Oh, glória a Deus. Então, na tal interpolação textual, vamos ler rapidamente em Marcos 4, versículo 35. Diz assim a palavra: bendita e maravilhosa do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. O que é que diz Jesus? Passemos para outra margem. Amado, pergunto de novo, o que é que disse Jesus? Passemos para outra margem. Foi essa a ordem de Jesus. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus já estava na popa, tirando uma soneca, dormindo, embalando o berço. Para lá, o barco balança para lá e para cá. Era no travesseiro, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, tu não te importa que nós pereçamos? E ele, despertando do sono, o que ele fez? Repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que é que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, Jesus diz para a gente, às vezes em determinadas circunstâncias: faz isso, esse é o teu destino, é lá que você vai chegar, você nasceu para isso. Amado, e às vezes as crises vêm, os problemas vêm, você sabe, e de fato existe um vento chamado Euroquilão, que vem do norte dos montes, da montanha, que nasce e desce ali no mar da Galileia, e de repente está tudo bonito, e de repente o sol vem, e vai embora, e a chuva vem. E assim você tem um projeto de vida, você tem uma direção, e de repente a chuva e a tempestade e o problema vem, e nesses momentos, amados, muitas vezes ficamos tímidos na fé, muitas vezes vacilamos na fé, ouvimos as vozes dos ventos que sopram, não é? E o medo vem ao coração. Mas diz que Jesus disse: por que é que vocês são tímidos? Por que é que vocês não manifestam a fé? Aqueles homens andaram com o mestre. Aqueles homens viam Jesus dar vista aos cegos, levantar os enfermos, doentes, ressuscitar mortos. Aí vem um ventinho e o cara tem medo. Às vezes a gente fica sem entender muito bem essas coisas, mas é uma realidade, amados. Às vezes o que para um é muito fácil, para outro é muito difícil.
E o princípio bíblico é: no meio desses ventos, coloque o seu foco na ordem de Jesus. Passemos para outra margem. A minha pergunta é à igreja de Jesus: qual é a missão que Deus nos deu? Amado, eu creio de todo o meu coração, como ministério, eu falo como ministério, Deus nos deu a missão de levar a palavra para o mundo. Eu recebo esta palavra. Qual é as grandes missões que Deus nos deu? Muitas. Deus te deu uma missão como pai, como chefe de família, como esposa, como trabalhador, advogado, médico, para que você seja um instrumento de Deus aonde você estiver. Mas os ventos vão se levantar, as ondas vão ser bravias. Então, no meio daquelas fugas, no meio a fuga de Davi, as loucuras de Davi, o Senhor lembra aquele homem do seu destino, dos seus êxitos do passado, e Deus o faz de modo irônico, porque Ele usa as palavras do próprio filisteu. Veja lá, volta comigo ao texto básico, capítulo 21, versículo 10. Agora, adentrando de fato, o capítulo 21, versículo 10, diz assim a boa palavra maravilhosa do Senhor. 10 e 11. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, 21, versículo 11. Os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Amados, os filisteus chamaram Davi de rei da sua terra. Significa que o texto bíblico, o narrador está colocando tacitamente, como se aqueles homens soubessem o que Samuel fez em secreto. E quando Samuel chegou lá na casa do belemita, Jessé disse: cadê os teus filhos? Passa um, passa outro, passa outro. Não, não é esse. Esse é grande, forte, também não é esse. Vai lá, cadê? Acabou todo mundo. Não, tem um menininho, pequenininho, de 1,5 metro, está lá no deserto, pastoreando as ovelhas. Não serve para nada, não tem muito canja para galinha. Ele não tem canja, ele não tem dom, não tem aptidão nenhum. Chama ele. E quando Davi chegou perto daquele homem, Deus falou: é esse aí. Diga glória a Deus por isso. É esse aí. E ali, Samuel ungiu Davi rei. Mas aquilo que aconteceu no privado, aquilo que, amado, isso é maravilhoso demais. Aquilo que aconteceu no privado, aquilo que aconteceu ali só na família do belemita, agora os filisteus disseram: não é este o rei de Israel? Deus estava dizendo: Davi, você está aí, eu estou te vendo, mas era eu também que estava te vendo lá em secreto. Os filisteus não sabiam, mas eu sei. Amado, não é o que você e eu sabemos ou achamos que sabemos, é o que Deus sabe. É o que Deus sabe que conta. E no momento do colapso da fé daquele homem, no momento, amado, todos nós enfrentamos dramas. Às vezes a gente vê um pastor nesses dias, meu amigo, meu amado irmão, o presbítero Jorge me mandou um vídeo maravilhoso dizendo sobre sobre as peripécias do pastor. Quando o pastor está pregando a mensagem, ninguém sabe o que o pastor está passando. Às vezes o pastor está lá pregando: vai, irmão, tens mais que vencedor. E o pastor ali, antes de entrar no culto, estava chorando. O pastor está dizendo: Deus vai te dar uma grande vitória. Mas ele ali em silêncio estava dizendo: Deus, eu preciso de um milagre. Aí a pessoa liga às 3 horas da manhã, desesperada, com pensamentos suicidas.
e eu estou lá no meu quarto dormindo, aquele som de um celular acorda, e a pessoa descamba num choro suicida, e eu fico lá de 3 da manhã e 5 da manhã, com a pessoa no telefone, e depois chega aqui domingo de manhã, graça e paz, louvado seja o Senhor. E ninguém viu. Ninguém viu. E o pastor não vai ficar usando o altar como picadeiro para ficar contando as suas glórias. Porque o que vale para um pastor é que ele seja louvado por Deus e não pelos homens. O que vale para um homem de Deus é que Deus o considere fiel. E às vezes nós buscamos as glórias dos homens, buscamos o favor dos homens, o reconhecimento das pessoas. E Deus estava dizendo: Davi, eu vou lembrar que sou eu que estou no controle da tua vida. O que eu fiz lá no oculto, te ungindo o rei, você vai ouvir da boca dos teus próprios inimigos. Agora, a crise de Davi era grande. Que quando ele ouviu isso, a única coisa que ele ficou foi com medo. Gente, vou morrer, minha vida vai acabar. E esse é um drama que nós enfrentamos todos os dias. Nós pastores, quando chegamos, por exemplo, no momento de chamado dízimos e ofertas, procuramos fazer o mais breve possível, mas os irmãos, a igreja em geral, não sabem a responsabilidade da igreja. Como é que vai ser esse mês? Como é que vai ser outro mês? Como é que vai ser para fazer? Como é que vai ser aquela questão? E nós ficamos tentados entre a fé e o medo, a fé e o medo. Amado, é um trabalho que você não imagina o que é ter esse bendito microfone na mão e pregar para as pessoas, você não sabe. Às vezes é fácil pregar, às vezes é verdade, às vezes é fácil pregar aqui, ali, acolá, o missionário que eu prego, você sabe, em todos os lugares, a mesma mensagem. Agora, 2 vezes por semana, com as mesmas pessoas que te conhecem, você às vezes não consegue nem esconder emoções, as pessoas já sabem. Então eu vou lhe dizer uma coisa, amado: Deus trabalha no teu coração. Ele vai formar um coração poderoso na tua vida, amado. Então, Davi chega a deixar a terra de Judá. Contudo, pode-se atestar em favor de Davi a experiência humilhante de Gade, de ter sido lembrado pelos próprios filisteus de quem ele era. E por causa daquela experiência, ele coloca as barbas de molho na sua humildade e se lembra de buscar a Deus em oração, esperar pela direção de Deus. Olha o versículo 3 do capítulo 22. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco. Aí ele diz o quê? Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ou seja, naquele momento ele lembrou que ele precisava da aprovação de Deus. Naquele momento ele lembrou que ele precisava de que Deus estivesse no controle da sua vida. Então, amados, embora Davi seja o servo escolhido por Deus, neste contexto, ele não manteve o seu foco em Deus. Ele vacilou na fé, ele entrou numa fuga vacilante, mas o Senhor, mostrando a sua misericórdia, o convocou de volta à sua missão. E por meio de uma mensagem profética de Gade, Deus o manda entrar na terra de Judá para corajosamente Davi ir ao encontro do seu destino. Veja no versículo 5, 22. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai, entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Então, amado, Davi estava lá, esperando, orando, estava num lugar aparentemente seguro para ele, em Moabe, numa zona de conforto. E aí o profeta disse: vá lá, meu filho, você vai voltar a Judá. E aquele homem, movido por Deus, voltou. Interessante que aquela fortaleza tem o nome chamado Metsudá. Era um lugar aparentemente seguro, mas ali o rei Gade disse: você precisa voltar a Judá. Você precisa cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. E mais adiante,
em 2 Samuel, capítulo 22, um pouquinho mais à frente, quando Davi estava refletindo sobre todos os livramentos que Deus lhe deu, Davi declara que o verdadeiro Metsudá, a verdadeira fortaleza, não era aquele lugar fora de Judá, lá em Moabe, mas era no centro da vontade de Deus. A verdadeira Metsudá de Davi era o Senhor, a sua fortaleza. Veja aqui no capítulo 22, versículo 1, falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha Metsudá, a minha rocha, e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Diga: eu recebo esta palavra. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia blasfemei, murmurei, me queixei, bati o pé. Não, amado. O que que Davi fez? Invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amado, o teu clamor está nos ouvidos de Deus. Glória a Deus! Você está lá, amado. A realidade humana eram perseguições. Você sabe que história se faz avaliando o passado. Não se tem como fazer história vivendo história. A análise histórica se faz 50 anos depois, pelo menos. Então, lá no meio daquilo tudo, Davi vacilou na fé, deu uma resvalada na fé. Mas quando ele lá na frente estava refletindo sobre todos aqueles livramentos, ele entendeu e disse: gente, o Senhor sempre esteve comigo, o Senhor me livrou. Agora eu sei de onde saíram as forças que eu tanto precisava. Agora eu sei, naquelas noites bravias de ondas terríveis, de choro, de lágrimas, de lamentos, Deus estava consolando a minha vida, amado. Deus estava tomando seus filhos pelos braços. Amado, Ele não deixa você entrar sozinho no deserto. Ele não é um mero vendedor de mapas. Diga glória a Deus por isso. O original hebraico diz que o nome de Deus, um deles é Ródio, ou seja, Ele entra, Ele é um guia, Ele entra com você no deserto, Ele entra com você pelas vielas escuras e tremendamente terríveis das trevas do mundo e das perseguições e do problema e do sol. Ele vai contigo e Ele te livra, amado. Ele é o Senhor, Ele é o bom pastor. Por isso Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Oh, glória a Deus. Então, amada igreja, eu preciso concluir esta mensagem, esses minutos finais, dizendo: embora Davi seja o servo escolhido por Deus, ele é um vaso de barro. Ele precisava aprender, no meio das lutas, no meio, você sabe, de coisas, de problemas, aprender a confiar no Senhor. Por isso saibamos, em primeiro lugar, o Senhor confronta os seus servos com aquilo que foi determinado para eles, mesmo quando vacilam, mesmo na fuga desesperada de Davi, quando Davi estava lá no meio dos filisteus, fugindo de Saul, saindo de Judá, mesmo na sua fuga, Deus não deu as costas para Davi.
Então a minha pergunta é, amada igreja, diante dos planos de Deus e dos perigos que cercam os planos de Deus, nós daremos ouvidos ao Senhor ou fecharemos os ouvidos à sua voz? Diz que Deus havia dito para os discípulos do Novo Testamento: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aconteceu que Jesus morreu. Já era o terceiro dia e não tinha notícia dele. E 2 discípulos de Jesus, imbuídos de todas aquelas, você sabe, problemas e vozes que fervilhavam, o que eles fizeram? Fugiram. E o caminho de Emaús era exatamente uma rota de fuga de Jerusalém. Diz que aqueles homens tomaram a rota de fuga, que nós a chamamos da fuga dos descrentes, a fuga dos inanimados, a fuga dos incrédulos, a fuga daqueles que não ouviram a ordem de Deus. Mas, diga glória a Deus por isso, no meio do caminho, Jesus se colocou no meio deles. E os olhos deles ainda estavam impedidos de reconhecer que era Jesus falando. E foram conversando e disseram: vem cá, você porventura, você nasceu aonde? Você está onde, Jesus? Ele não sabia que era Jesus. Você está onde? Você não tem ouvido o que aconteceu em Jerusalém? Como nós tínhamos esperança de que Jesus fosse o Salvador, o Messias. Nós esperamos o cumprimento dessas promessas e profecias há milhares de anos. Você imagina o que eram 2 homens de Deus esperando o Messias e agora estava morto ao terceiro dia, fugindo na incredulidade, e Jesus andando com ele. Você não conhece, você não sabe o que aconteceu. Jesus disse: não está escrito nos salmos, nos escritos e nos profetas que era necessário que Jesus fosse entregue aos seus tosquiadores e que ao terceiro dia ele ressuscitasse? Necios de entendimento, tardios de coração. E diz que no partir do pão, um momento sagrado, talvez semelhante a esse pão que Aimeleque ofereceu a Davi, o pão da comunhão, diz que os olhos dele se abriram e imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Sair de Jerusalém era como abandonar a obra de Deus, mas eles voltaram para Jerusalém. Eles deram ouvidos à voz do Mestre. Talvez você esteja fugindo dos sonhos de Deus, esteja fugindo dos planos que Deus tem para a tua vida, esteja abrindo mão dos talentos que Deus investiu na tua vida, amedrontado, confuso, nas suas fugas e nas suas loucuras. Deus vai mostrar que Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus vai mostrar que Ele é o Senhor de todas as coisas. Diga glória a Deus por isso. Então nós precisamos estar vigilantes para não vacilar na fé. Porque, amados, Davi negou o seu próprio credo teológico quando pediu uma espada e uma lança ao sacerdote. Veja rapidamente, estamos terminando nesses 2 minutos, em 1 Samuel 17:47. Esse é o credo teológico de Davi. Olha lá, 1 Samuel 17:47. Quando ele estava enfrentando Golias, quando ele estava diante do gigante Golias, ele disse para toda a nação ouvir, para todos os inimigos de Deus ouvir. Ele disse com a sua própria boca o seguinte: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Ironicamente, amados, o sacerdote Aimeleque lhe informa que a única espada que está disponível naquele lugar é a espada do próprio Golias. Se intencionalmente ou não, não sabemos. Certamente o narrador tinha a intenção de mostrar o confronto que Davi estava enfrentando. Ele estava sendo confrontado por Deus.
com o seu sucesso e as suas convicções que outrora cultivava no coração, mas agora, capítulo 21, versículo 8 e 9, disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Ainda estava mentindo, porque ele estava fugindo de Saul e estava dizendo para o sacerdote que ele estava ali a serviço de Saul. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu a quem mataste no vale de Elá, está aqui envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se queres, leve-a, porque não há outra aqui senão esta. Disse Davi: realmente, essa espada é muito boa, não há outra igual a essa. Amados, por que é que Davi desejaria usar a espada que não pôde proteger o guerreiro que a empunhava? Por que que vamos voltar às obras e às práticas da vida velha, que um dia de lá fomos tirados? Armas e práticas da vida velha que só nos levaram à vergonha, só nos levaram para a terra de Moabe, só nos levaram para Metsudás mentirosas, as fortalezas da segurança do engano, onde não havia Deus, onde não era o propósito de Deus, onde Deus não estava lá, aprovando a atitude de Davi. Quando a grande Metsudá de um cristão, a grande fortaleza segura da nossa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Era isto que Davi estava sendo confrontado. Mas mesmo lembrado dessa grande vitória que ele teve contra Golias, ele estava tão tomado de medo que a sua única coisa que ele conseguia pensar era nas qualidades daquela espada, como se ela pudesse prover o livramento. E nós nos esqueceremos dos livramentos que o Senhor nos deu. Nós nos esqueceremos de quanto o Senhor tem nos livrado ao longo da nossa vida. Diga: eu não me esquecerei. Diga: eu não me esquecerei de nenhum só dos seus benefícios, que darei ao Senhor em troca dos seus benefícios. Fugirei de Deus? Não. Que darei eu em troca de tantos benefícios? Serei como Saul, orgulhoso, impedindo a obra de Deus? Não. O que darei em troca de tantos benefícios? Serei como Davi, nas minhas fugas e nas minhas loucuras, vacilante e errante na minha fé? Não! Deus quer a nossa obediência. Então a experiência de Davi nos mostra que o Senhor vai atrás dos seus servos escolhidos quando eles tentam fugir. Seja o motivo que for, Deus vai atrás, Deus nos busca, amado. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. O original mostra que é como um homem que nos caça, ele vai em busca de nós. Ele nos atrai ao seu reino. Jonas fugiu de Deus. Jonas, você vai para Nínive. Ah, Deus, o Senhor é muito misericordioso. Deus, esse povo de Nínive é cruel. Esse povo de Nínive não merece misericórdia. Vai para Nínive. Não, Deus, eu é que mando no meu nariz. Tá bom. É lá um peixinho. Depois de 3 dias na barriguinha do peixinho, o peixe teve uma barriguinha de vala. Está satisfeito? Tá bom, meu Deus, eu vou para Nínive. Agora sim. Aí ele vai: tá bom. Deus quer que eu venha para Nínive? Ele vai saber comigo. Preparou a mensagem mais fundo de quintal que você imagine. Só condenação na mensagem. Só condenação, não tinha uma graça ali. Não tinha uma palavra de misericórdia, só condenação. E quando ele acaba de pregar aquela mensagem só chibatada, o povo todo se converteu. Então, amados, eu termino dizendo, nós vimos aqui como é que Davi foge, passa por lutas, problemas e desespero. O que certamente não é diferente da vida de todos nós. Passamos as mesmas lutas internas e externas, as mesmas tentações pelos vacilos da fé.
Então não devemos ficar desanimados. Problemas e tribulações fazem parte da vida. Deus permitiu toda aquela situação, mas soberanamente conduziu a vida de Davi, por meio de tudo aquilo. Para que, bispo amado? Para que Davi fosse treinado. Deus é especialista em treinar o coração dos seus filhos. E para que somente então Davi pudesse se tornar o grande rei que ele se tornou. Por isso ele disse: sai de Metsudá. Sai de fora desta terra aí de Moabe, volta para Judá, volta para a minha terra. Eu sou a tua fortaleza. E em 1 Samuel 22, 1 e 2, para terminar, ele diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Olha aí, amado. Todos os homens que se achavam em aperto. E todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amado, quando você estiver na caverna de Adulão, talvez num estado depressivo como Davi, talvez na fuga dos inanimados como os discípulos de Emaús, quando você estiver buscando refúgio na caverna de Adulão, fugindo dos planos de Deus, fugindo da missão de Deus, mesmo tendo sido lembrado pelos filisteus aquilo que em oculto Deus havia lhe falado: tu és rei sobre Israel. Oh, que ironia ser lembrado disso desta forma. Mesmo tendo sido confrontado pelo sacerdote, dizendo: a única espada que tenho é a de Golias. Aquela que você disse que Deus não salva com lança nem com espada. Você quer ela? Leve-a. Quando você estiver na caverna de Adulão, enfrentando as suas confusões pessoais, os seus dilemas, os seus contrassensos, e se deparar com a tua humanidade davídica, frágil, falível, lembra-te que apesar disso tudo, Deus não deu as costas para Davi. Deus trabalhou na vida de Davi. E aquele homem se tornou o grande rei de Israel. Deus tem um plano com a tua vida. Deus tem coisas grandes a fazer com a tua vida. E Ele pode usar você da maneira que você não imagina. Ele pode usar você da maneira que às vezes você esquece. Ele pode usar você mesmo às vezes renunciando o teu credo de fé teológico, buscando usar as armas de Golias. Mas Ele vai te usar porque Ele é o Deus da misericórdia. Ele é o Deus de toda graça. E quando os filisteus te desprezarem e disserem: este homem é louco, não poderá ele entrar no meu palácio, Deus vai dizer assim: Davi está lá na caverna? Eu estou com ele. Davi está lá na caverna? Quem é que está em aperto? Quem é que está amargurado? Daquela caverna do sofrimento, daquela caverna do desespero. De lá de dentro, aquele homem fez os salmos mais lindos da história. Lá de dentro daquela caverna, ele foi preparado para ser um vaso de honra, porque ele entendeu que o vaso é de barro, mas o chamado é de ouro. Que assim seja, assim diz o Senhor. Aleluia!